Fala galera, tudo bem? Nós estamos de volta aqui, mais uma questão muito interessante para resolvermos. Tá? Nós vamos resolver várias questões aí ao longo do ano. Essa questão é a questão 117 do Enem 2019, a questão que fala sobre estática, estática do ponto material, certo? Um assunto muito importante, muito interessante. E a questão já começa perguntando o seguinte, falando o seguinte, né? O slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando um atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Daqui a pouco eu mostro a figura. Aí diz, sabendo-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o cosseno de 10 graus é igual a 0,98 e o seno de 10 graus é igual a 0,17. Então, esses dados aí adicionais são muito importantes para a resolução dessa questão. Tá? A figura está aqui, certo? E a pergunta é o seguinte, qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta? Aqui temos algumas opções e nós vamos fazer, né? O primeiro passo, né, é entender que a fita ela está sofrendo a ação de algumas forças. E essas forças nas quais a fita está sofrendo ação, a gente precisa desenhar os vetores correspondentes a elas. Então, a primeira coisa a se fazer numa questão que envolve estática, né, leis de Newton e tudo mais, é exatamente isso. É a gente identificar os vetores das forças. Então, como ele fala da força, né, que existe de cada uma das árvores executa sobre ela, então já se lembra da força de tração, que é a força que vai ser empenhada, né, vai estar puxando, né, vai estar tracionando essa corda. Então, uma delas é essa aqui em roxo, tá? Aí na figura você está vendo, em relação à árvore do lado direito, e em relação à árvore do lado esquerdo, né, eu tenho também uma outra força, outra tração, tá certo? Todas elas apontando em direção às respectivas árvores. E a outra, que também é muito importante, é a força-peso, que vai estar atuando para baixo, né? Vertical para baixo, porque ela aponta para o centro da Terra. É a força-peso da atleta sobre a fita. Então a fita vai sofrer a ação dessas três forcinhas aí, ok? Então vamos colocar alguns dados importantes. O primeiro dado é que a massa da atleta é 80 kg, né? Foi dito na questão. Gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, cosseno de 10 graus 0,98 e o seno de 10 graus 0,17. Ok? Então, com esses dados nas mãos, a gente pode fazer o seguinte esquema. Nós podemos desenhar aqui esses três vetores, tá? De uma forma um pouquinho, né, melhor. Então, eu tenho os três vetores aqui desenhados. Eu tenho o vetor tração, veja como está os dois vetores tração. E eles formando um ângulo de 10 graus com a vertical, que é justamente esse desvio que vai acontecer por causa do peso da atleta. Okay? Então, conforme está a figura aí que nós desenhamos nesse exato momento, você pode inferir isso daí. Okay? Bom, são três vetores, cada vetor vai estar marcando aí, né, o valor da intensidade, da força, ok? E eu queria que a gente pegasse, na verdade, né, nós temos duas formas de resolver esse problema. Uma é fazer a decomposição desses dois vetores tração, e aí depois quando fizesse a decomposição desses dois vetores, a gente utilizava a ideia de que a força resultante é igual a zero. Tá? Então, a gente teria que ver a relação que existia entre esses vetores para que o total, a força total fosse zero. Tá? Outra forma de fazer que eu acho mais aconselhável, principalmente se você está fazendo uma prova de Enem, você quer se livrar dessa questão o mais rápido possível, porque você tem muitas questões para fazer pela frente, então eu acho que o que eu vou falar agora é algo válido, algo rápido talvez, né, para você. É a ideia de você pegar os três vetores e formar um polígono fechado. Tá? Como nós temos três vetores, então cada um dos três vetores vai representar um lado desse polígono que é um triângulo. Okay?
Então eu posso pegar, por exemplo, esse vetor tração aqui, tá certo? E redesenhá-lo aqui embaixo, ok? Vetor tração aqui redesenhado aqui embaixo, nessa mesma direção e nesse mesmo sentido que ele está, inclinadinho assim, ó, para cima, como se estivesse no sentido noroeste, né? E nordeste, no caso, né? E posso também tomar o outro vetor tração, tá certo? Que é esse vetor tração aqui, e redesenhá-lo aqui também, ó. Só que dessa vez um pouquinho mais embaixo, tá certo? Apontando para cima no sentido mais para noroeste, ok? E agora eu teria o vetor peso, olha só, o vetor peso é vertical para baixo, né? Você está vendo ele aí? O vetor peso é vertical para baixo, eu vou desenhar ele fechando esse polígono dessa maneira aqui. Tá? Então veja como a gente conseguiu ajustar os três vetores de maneira que a gente conseguiu transformar, tá certo? Esses três vetores em lados de um triângulo, tá certo? E uma observação importante é que esses vetores, veja aí, onde um termina, o outro começa. Então, onde o vetor tração termina, começa o vetor peso, onde o vetor peso termina, começa o novo vetor tração, que quando termina, começa o outro vetor tração. Então, veja que nós temos aí uma ordem cíclica, né, das setinhas aí dos vetores. Quando isso acontece, gente, nós dizemos que de fato a força resultante é igual a zero, tá bom? Porque não existe nenhum outro vetor, na verdade o vetor nulo é que vai estar entre o primeiro vetor e o último vetor, né? Então, quando há uma situação como essa, nós dizemos que a força resultante realmente do sistema ela é igual a zero, ok? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir esse triângulo pela metade, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse triângulo aqui pela metade, ok? E quando eu faço isso, eu tenho agora outros dois triângulos, concorda comigo? E uma coisa importante é que esse ângulo de 10 graus aqui, ó, e esse aqui, pela simetria do desenho que nós temos agora aqui, ó, relacionado com esse arranjo aqui de vetores formando um triângulo, é que exatamente eu tenho aqui um ângulo de 10 graus e aqui também eu tenho um ângulo de 10 graus. Ok? E isso você pode perceber facilmente, né? Porque esse triângulo aqui, por exemplo, esse triângulo aqui de baixo, né? Veja que o vetor tração ele está formando esse ângulo aqui 10 graus com a horizontal, que é exatamente essa condição que nós temos aqui. Vetor tração com a horizontal e forma um ângulo de 10 graus, tá certo? Como essas duas trações são iguais, gente, e isso acontece porque nós temos um fio, uma corda, né, que tem lá a sua característica, né, ideal e tudo, e a pessoa como está no centro da corda, você tem um desvio dos dois ângulos aqui que são iguais, né? Então, tanto para cá quanto para cá houve um desvio de 10 graus. Então, como esses ângulos são iguais, tudo isso aqui coopera para que nós tenhamos dois vetores que tenham a mesma intensidade de tração, tá bom? Então, eu vou olhar para esse triângulozinho aqui, tá bom? E o que eu vou fazer é redesenhá-lo, tá bom? Então, quando eu redesenhar esse triângulozinho que eu pintei aqui de amarelo, você vai perceber, ó, o ângulo de 10 graus, como a gente já havia falado, tá bom? Eu tenho a tração aqui, tá bom? Na hipotenusa, e nesse triângulo aqui nós teríamos o cateto oposto ao ângulo de 10 graus, nós teríamos P sobre 2. Por quê? Porque eu dividi o peso pela metade. O vetor peso, que agora aqui está representando como se fosse o lado de um triângulo, ele foi cortado pela metade. Então nós temos aqui na realidade, ó, peso sobre 2, tá bom? Pronto. Nessa hora eu posso usar as relações trigonométricas, né? Tendo em vista que esse triângulo que foi desenhado agora é um triângulo de fato retângulo, então eu vou poder escrever o seguinte, né? Que o peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, tá bom? O peso então vai ser igual a 80 vezes 10, né? Esses dois valores você tem aqui que a gente listou logo no início da questão, tá bom? Então o peso é igual a 80 newtons, tá bom? Se o peso é 800 newtons, melhor dizendo, a metade do peso, P sobre 2, é 400 newtons, tranquilo?
E agora a gente usa a relação trigonométrica do seno, é porque o seno de 10 graus é P sobre 2 dividido por T. É exatamente isso que nós temos aqui. Então, o seno de 10 graus é 0,17, que é igual a metade do peso, que é 400 dividido pela tração. Né? Pois bem, fazendo meio pelos extremos, nós temos o seguinte, né? Que a tração vai ser igual a 400 dividido por 0,17. Isso é aproximadamente 2.352,9, tá? Podemos colocar esse valor aí em notação científica, né? Andando 3 casas com a vírgula, e aí nós teremos 2,35 vezes 10 a terceira newtons, né? A força da tração, ou, arredondando, 2,4 vezes 10 a terceira newtons, ok? Então, esse seria então o nosso resultado final, o resultado aí da tração, né? Lembrando que a tração é igual para os dois lados aí da fita, tá bom? E a resposta certa, né, seria então a letra D de dado, e aí está marcada a letra D de dado. Ok, galera, espero que vocês tenham gostado, né? A gente se encontra logo mais em mais algumas questões, tá bom? Um grande abraço e fica na paz.